Então, jovens, na última aula sobre indução eletromagnética, eu comentei com vocês a ideia de fluxo, né? Vou dar uma revisada aqui para a gente poder continuar. Que fluxo eram quantas linhas passavam por dentro de uma espira. Aqui eu fiz uma espira retangular, mas podia ser uma espira circular, triangular, qualquer coisa. Uma bobina, né, que tem várias espiras. E que o fluxo era calculado pelo campo, é calculado pelo campo, o valor do campo da região. Normalmente o campo é uniforme. A área dessa espira e o cosseno do ângulo θ, onde θ é o ângulo do vetor área, que é perpendicular à espira, então a espira está aqui, o vetor é perpendicular, e este campo. Tá? Então, temos a ideia de fluxo. E a gente vai chegar na lei de Faraday-Lenz. A lei de Lenz diz que quando há uma variação de fluxo, tá, num determinado condutor, esse condutor responde com fluxo oposto. Então aqui eu mostrei para vocês que eu tenho um ímã e 3 linhas de campo estão passando dentro dessa espira. Existe um movimento relativo, nesse caso de aproximação do ímã, e agora em vez de 3 linhas, vão para 7 linhas. Eu tive um aumento de 4 linhas, e aí a espira, que teve um aumento de 4 linhas para a direita, responde com 4 linhas para a esquerda. Tá? Na espira, a variação do fluxo é sempre contrária à variação do campo externo, do fluxo externo. Então a lei de Lenz fala isso, que é oposto. Essa inversão de sinal aqui do campo, de sentido do campo, que nos interessa. Aí falei para vocês que quando você aproxima um ímã, não importa o polo de uma espira, de uma condutora, vai haver a repulsão. Então, para esta situação aqui, se eu estou aproximando o polo norte, a espira vai se comportar deste lado esquerdo como sendo um polo norte e do lado direito como sendo um polo sul. Aqui, ó. Do lado esquerdo eu tenho um polo norte e do lado direito tem um polo sul. E aqui está aí minha espira felizona, tá? Então, quando você tem a aproximação, você tem a repulsão. E aí, por simetria, né, que é quando você inverte todas as possibilidades, quando você afasta o ímã, essa espira tende a ser atraída pelo ímã. Então, nesta situação que está desenhada aqui, vamos esquecer as linhas de campo, está em movimento. Se eu tenho este ímã aqui, com o polo norte próximo da espira, e eu afasto o ímã, essa espira seria atraída. Então, a espira aqui apresentaria um polo sul, porque o norte é atraído pelo sul e o sul é atraído pelo norte. Foi isso que nós vimos. Tá? E hoje nós vamos, então, calcular a lei de Faraday-Lenz e vamos para exercícios, talvez na próxima aula, os exercícios. Então, vamos lá ver a lei de Faraday-Lenz. Tá? Vocês podem encontrar, deixa eu ver se aqui, que eu tô com a mochila de vocês aberta aqui. Se ele citou outro autor que é Newman, acho que não deve citar. Tá? Vocês podem encontrar como lei de Faraday, Newman, Lenz. Tá? Aí tem um terceiro autor aí, um terceiro estudioso que vocês podem encontrar. O que é essa lei de Faraday-Lenz, então? Quando há uma variação do fluxo magnético em função do tempo, tá? Então você tem uma variação desse fluxo, você terá induzido uma força eletromotriz. Você pode substituir aqui por U igual a rho vezes I, você pode substituir aqui, tá? Só que isso é a parte do Faraday. Peraí. Isso aqui é a parte do Faraday. E a parte do Lenz? Bom, a parte do Lenz é o sinal contrário. Você tem uma variação de fluxo gerando uma variação negativa nessa espira. Então, peraí que eu fiz caca aqui. Eita, nós. Na parte do Lenz, eu tenho um sinal negativo. Tá? Então é essa lei aqui que vocês vão usar. Para calcular a variação do fluxo, deixa eu só destacar esse negócio, fazer a legendinha. Para calcular não, né? Para calcular a variação do fluxo, eu preciso do fluxo final menos inicial. Porque todo delta é o final menos o inicial. Tá? Então aqui eu tenho
uma força eletromotriz, força eletromotriz. O ΔΦ é a variação do fluxo e o ΔT é a variação do tempo. Então temos as unidades: força eletromotriz, volts, tempo, segundos, e a variação do fluxo, como o próprio fluxo, é Weber, tá? Weber, que é a medida do fluxo magnético. Então, na apostila de vocês, esse é o módulo 33. É só a fórmula. Só que antes da gente fazer exercícios, já vou terminar a parte teórica do conteúdo. Tá? Deixa eu ver aqui que é o módulo 34, né? Isso. Por quê? Porque a partir da semana que vem a gente começa a eletrização, que é um conteúdo que já não tem a ver mais com magnetismo. Volta com a parte de elétrica, só que é um conteúdo mais tranquilo, tá? Não tem força, não tem campo, tem muita coisa assim não. Então, o que acontece? Eu preciso do movimento relativo para isso acontecer. O movimento relativo é eu aproximar o ímã, ou afastar o ímã da espira, ou eu aumentar o tamanho da espira e diminuir nesse meio do caminho. Porque o fluxo, igual eu mostrei para vocês agora há pouco, o fluxo é o campo vezes a área vezes cosseno de θ. Ou eu mudo o campo com o movimento relativo, ou eu mudo a área, ou a angulação, né? E existe um caso especial que vocês vão encontrar em exercícios, tem na apostila de vocês, em que o fluxo é mudado pela área. Que situação é essa? Tá? Então, vou colocar aqui, ó, caso... Opa. Caso especial. Então, nesse caso especial, eu vou usar o mesmo exemplo da apostila, tá? Para quem quiser acompanhar. Quem quiser acompanhar, tá na página 124. Então, eu tenho aqui o campo magnético da região entrando no plano. Deixa eu ver se não cortou aqui o símbolo do objetivo. Entrando no plano. Eu vou colocar um condutor nessa região, condutor metal, né? Aqui nessa região, assim. Vou colocar ele para cá e para cá. Tá como se fosse um clips, tá? Que ele é totalmente condutor. E eu vou colocar uma barrinha aqui, um pedaço, nessa posição. É um outro metal que está em cima dessa posição aqui. E esse metal ele pode se movimentar. Então você imagina um clips, tá? Formando um C, e eu coloco um metal que pode deslizar, peraí, vou fazer mais perto aqui, por cima desse clips. Tá? Pode ser até um grafite. Tem não sei se já viram um vídeo no Manual do Mundo. Outro dia, quem sabe, a gente posso até mostrar para vocês. Que ele monta um microfone desse jeito. Tá? Quando você fala, essa vibração nesse condutor vai fazer uma variação do fluxo. E aí você tem a corrente elétrica passando que acaba virando um sinal do microfone. É assim basicamente que funciona o microfone, só que não é com um bastãozinho, é com uma película. Microfone e fone de ouvido, só que fone de ouvido é ao contrário. Então aqui eu tenho mais uma barra condutora. Deixa eu colocar aqui, ó. Esse aqui é um condutor também. Um condutor móvel. E essa barra ela vai se movimentar. Aqui eu vou colocar se movimentando para a direita. Então eu tenho uma velocidade para cá. V. Dessa barra. Aqui é a posição inicial dela. Deixa eu ver se não cortou, tá cortando. Opa, deu uma piscada aqui. Aqui é o T igual a 0. Vou colocar assim que aí fica mais apertadinho aqui, acho que cabe. E essa barra vai se movimentar até um outro ponto. Vou colocar um ponto um pouco mais distante aqui, para ficar mais claro que houve uma variação da área. É a mesma barrinha, só mudei de cor. Tá? Então eu tenho aqui uma nova velocidade, em que o tempo aqui é maior que 0. Ou seja, essa barrinha está se movimentando daqui para cá. Todo o resto é constante. E aí o que está acontecendo? Antes, eu tenho esta área aqui, ó. Deixa eu pegar um outro efeito aqui. Antes, eu tenho essa área aqui. Deixa eu fazer um pouco mais forte aqui. Tá? Esta é a área inicial. Deixa eu colocar aqui um A. Espera que eu estou colocando ele errado. Temos aqui a área inicial.
A0 é a área inicial. E depois que existe um aumento desse movimento desse bastão, a área muda. A área final agora é essa área inicial mais esse pedacinho aqui, ó. Então aqui eu tenho a área final. Área final. Ou seja, eu tenho uma variação da área. Então aqui é um jeito de eu criar uma variação do fluxo, porque eu tenho uma variação da área. Então a variação da área está gerando uma variação deste fluxo. Tá? Vamos trabalhar primeiro com a ideia da variação da área. Tá? Vamos pensar só na área. O que está acontecendo? Eu tenho um retângulo, né? Então eu vou fazer aqui que a área do retângulo é base vezes altura. Aqui eu tenho a base, deixa eu ver onde que não vai cortar. Aqui eu tenho a base. Roxo em cima do desenho. Nossa, tá ruim de enxergar mesmo. É condutor móvel. Deixa eu apagar aqui. Condutor. Vai mudar muita coisa. Condutor móvel, tá? Então aqui eu tenho uma... Deixa eu pegar uma cor que eu não usei para não bagunçar. Aqui. Eu tenho uma base. E aqui eu tenho uma altura. Tá? Pode ser lado vezes lado, se for um quadrado. Tá? Altura. E o que está acontecendo quando eu estou movendo essa espira para a direita, esse condutor móvel para a direita? Eu estou tendo uma variação na base. Tá? Então, quando eu tenho uma variação da área, é porque esta base aqui está sofrendo variação. Opa! A altura dessa área não está mudando, e sim a base. Só que esta variação que eu estou colocando aqui agora de... Meu Deus, ficou muito apertado o desenho ali. De vermelho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir esse logo do objetivo aqui para dar uma facilitada na minha vida. Aguenta um pouquinho, porque está muito grande. Eita, nós. Espera aí. Aqui, filho. Aqui. Aqui. Pronto. Aí. Aqui eu tenho, então, uma variação da base. Um ΔB, que no final das contas, Jesus Cristo, é o deslocamento desse condutor. Então, esse ΔB é o meu ΔS. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o fluxo. Então, vou fazer uma separaçãozinha aqui e vamos brincar. A força eletromotriz é menos ΔΦ por ΔT. A força eletromotriz é... Aqui, ΔΦ vai ser Φ final menos Φ inicial. Sobre ΔT. Menos... O ΔΦ, quem vai mudar aqui vai ser só a minha área. Eu vou manter o campo constante. Então, o que eu tenho? Eu tenho o campo vezes uma variação da área vezes o cosseno do ângulo, que aqui, né, gente, eu vou colocar o ângulo zero, porque se você pegar a área, ela está perpendicular ao campo. Então, eu tenho aqui a área, eu tenho o campo. Deixa eu ver como está saindo a imagem. Eu tenho a área, eu tenho o campo. E o vetor, a área, está aqui, ó, é esse dedo, Vixe Maria, é esse polegar aqui, esse indicador. Não vai dar para você ver. Aqui, pronto. O vetor área é essa caneta. E aqui está a minha superfície. O campo está aqui, ó. Então o ângulo é zero. Então só para eu poder arrancar fora esse θ, tá? Então o θ aqui vai ser zero, dividido por ΔT. Bom, qual que foi a variação da área? A variação da área foi menos B, aqui. A variação da área, que é essa parte, esse termo aqui de baixo, é o meu ΔS vezes a altura, dividido por ΔT. E aí, para finalizar, a força eletromotriz é menos o campo vezes ΔS por ΔT é a velocidade com que eu movimento esse bastão condutor. E o H é essa altura, tá? Que é o lado da espira, a apostila de vocês está como lado, tá? Mas eu fiz aqui como altura, mas só para ficar igual da apostila, L. Então, deixa eu colocar aqui, ó.
que esse aqui é o lado da espira, o lado L. Então a gente pode calcular também a variação do fluxo desta maneira aqui. Tá? Eu posso gerar uma força eletromotriz dessa maneira. O epsilon você já conhece ali em cima, o B também, o L está aqui, né, que é o lado, e o V é a velocidade do, deixa eu ver se não está cortando, condutor, tá? A velocidade do condutor, metros por segundo, e o lado em metros. Então esse aqui é um caso bem, mas bem específico, em que a gente tem uma variação do fluxo, não mudando o campo nem o ângulo, e sim o tamanho da espira. Na apostila de vocês, tá, no módulo 34, você tem ali quase todos os exercícios são focados nesse tipo de problema, tá? Professor, dos conteúdos que podem aparecer no vestibular aí, dentro dos vestibulares do ano passado, né? Porque esse ano vai ser meio que uma incógnita. Cai muito? Desse jeito, não. Pode ser que caia em todos esse ano, porque eu sempre, normalmente eu erro. Mas normalmente não cai tanto. O que cai mais é a aproximação e afastamento do ímã. Isso acontece e aparece mais vezes, tá bom? Uma coisa que eu não sei se eu comentei semana passada, mas vale a pena eu comentar aqui de novo, ou comentar pela primeira vez. Quem ia pegar específica na UEL de exatas, ou até quem não vai pegar específica, não ia pegar específica de exatas, existem duas possibilidades para o vestibular desse ano. Ou eles vão tirar o pé de um jeito absurdo, o que vai facilitar para o concorrente, mas vai facilitar para vocês, irem bem na prova, aí a nota de corte. Ou eles podem puxar algumas questões com mais conta, com mais matemática para a primeira fase. E aí faz diferença. Faz diferença como assim? Ajuda. Isso ajuda. Por incrível que se pareça, por mais que vocês achem que não, ajuda vocês terem questões desse tipo. Porque o material de vocês é focado em resolução de exercícios. Quase todo o material é. Então, quanto mais exercícios numéricos você tiver na primeira fase, mais próximo de uma prova de colégio vocês vão ter no vestibular. Então, essa é uma vantagem, porque a específica aberta não é ruim, tá? Ela tem ali o tempo, você tem que dar uma estudada a mais, mas normalmente os exercícios não são mais difíceis, eles só são mais extensos e mais trabalhosos. Puxando para a primeira fase algumas coisas, não com a mesma profundidade e mesma dificuldade, mas algumas coisas mais de conta, talvez fique mais tranquilo, principalmente para quem vai pegar exatas, quem vai fazer área de exatas. Porque na primeira fase, quem vai ir para engenharia, quem ia para cursos de exatas, acabava sofrendo um pouco, pelo foco da UEL ser sempre mais na parte de humanas. Tirando química e biologia, por causa daquela maldita, aquela disciplina de medicina, que acaba estragando o vestibular do resto dos cursos. Tá? Que eles têm que tocar lá em cima o nível de química e de biologia para a galera não gabaritar o vestibular. Então, não se desanimem muito com a situação que vocês podem encontrar, porque talvez não seja tão ruim assim. Tá? Tenta olhar pelo outro lado. E lembrando que muitos concorrentes de vocês não estão tendo aula mais, infelizmente, né? Então vocês ainda estão tendo aula, maneira remota, mas estão tendo aula. Tá bom? Vocês querem um tempinho para copiar aqui ou não precisa? Eu já posso para a próxima parte aqui. A próxima parte é bem curtinha, o transformador. Por mim já pode ir. Mas alguém vai se mostrar que está vivo na sala? Ou não? Não precisa. Bom, agradecido, jovem. E a jovem também que respondeu antes. Então vamos para o último caso, que é o transformador. Que é o que tem no poste, que é o que tem no seu carregador do celular, que eu estava com o meu aqui até agora há pouco, tá? Ah, por sinal, deixa eu só fazer um comentário aqui, ó. Deixa eu puxar aqui o meu plugzinho. Quem tem celular que tem esse tipo de carregamento aqui, ó, carregamento por indução, tá? Esse aqui dá um modelo da Samsung. O que tem aqui dentro? Um monte de espira, certo? Você coloca o celular e aí a corrente que fica aqui dentro, ela fica alternando, ela fica indo e voltando várias vezes, ou aumentando e diminuindo a intensidade. As espiras que estão aqui nesse carregador geram um campo que o celular que está aqui vai receber esse campo, o carregador que está aqui atrás, tá? Dentro do celular. Essa variação de fluxo que vai acontecer nas espiras do celular faz com que gere uma corrente no sistema e essa corrente vai carregar a bateria. Então é com esse princípio que você tem eletricidade sem fio,
tá? Que não é novidade, isso é um conceito e uma ideia bem antiga, para falar a verdade, tá? É que agora que tá ficando mais comum, mais barato. Deixa eu só aprender aqui de novo, senão me dá um negócio ruim que eu não tô conseguindo. Depois eu faço. Tá? Então, é esse o esquema por trás. E o transformador, que é aquele que você coloca na tomada, que é o que tem no poste, que é quem mudou, talvez parente tenha mudado de cidade, foi para Santa Catarina, foi para Guarapuava, em que lá é 220. Como que ele funciona? O transformador ele tem um núcleo, né? Mais ou menos assim, ó. Tá? Normalmente é ferro, o material é ferro. Tá? Então aqui eu tenho esse aqui que é o ferro. E eu tenho espiras ligadas dos dois lados. De um lado, eu tenho uma quantidade, por exemplo, aqui de espiras. Eu tenho um fio que vem e dá uma volta e dá algumas voltas nesse material. Lógico que não é tão pouco assim, porque as voltas são contadas em 1000 normalmente. Só que eu não vou ficar desenhando 1000 risquinhos aqui, obviamente, né? Por questões de lógica. Aí esse fio vem e sai por aqui. Vou fazer ele saindo pelo da frente aqui para ficar bonitinho. Então, de um lado, eu tenho uma diferença de potencial, o 1, tá? Eu tenho uma corrente I1, e aqui eu tenho o número 1 de espiras. Eu vou usar o N maiúsculo para manter o mesmo da apostila. N1, tá? E do outro lado, o que é que eu faço? Do outro lado, eu coloco uma quantidade diferente de linhas, de espiras. Então eu faço aqui, ó, eu faço esse negócio vir aqui. E eu devia ter feito menos, em vez de mais, né? Então vou fazer menos aqui. Então aqui eu tenho, ó, aqui, 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 aqui e aí sai por aqui. Deste outro lado, eu tenho uma tensão 2, uma voltagem 2, uma corrente 2, tá? E aqui eu tenho o número 2 de espiras. Por que esse negócio é feito de ferro? Porque esse negócio aqui, essas espiras, elas viraram um solenoide. Elas têm uma dimensão que pode até ser uma bobina, mas elas geram um campo. Eu vou apagar depois, tá? O que eu vou fazer agora. Esse campo gerado, ele é guiado por esse metal, por esse ferro, até esse outro lado. E aí o campo gerado do lado 1 vai acabar influenciando a corrente do lado 2, vai acabar induzindo uma corrente do lado 2. Então esse campo, ele é meio que guiado para cá. Tá? Então aqui eu vou colocar o campo. Não é uma linha de campo isso aqui, tá? É só para mostrar para vocês que o campo é guiado. Então, a variação de campo de um lado vai ser a variação de campo do outro. E aí você tem a dedução da fórmula, que eu não vou fazer aqui. E você vai ter esta característica, que é... Cadê? Eu vou pegar uma cor diferente. U1 sobre U2 é igual a N1 sobre... Opa! N2, que é igual a I2 sobre I1. Então, a corrente é invertida. Já vamos entender por quê. Que situação que eu tenho? Vou fazer várias cores aqui para ficar claro. Na região em que eu tenho a maior tensão, tá? Eu tenho a maior tensão aqui, eu terei a menor corrente. Tá bom? Porque essa razão aqui tem que ser igual, ó, a das extremidades, né? Então, se em cima é maior, quer dizer que aqui é menor. Ou seja, se você está fazendo uma transformação de 110 para 220, se você está aumentando a tensão, a corrente tende a diminuir daquele sistema. É só você lembrar da primeira lei de Ohm. Deixa eu ver se está cortando minha cabeça aqui. U igual a R vezes I. Para o sistema ser o mesmo, se você aumenta a tensão, você diminui a corrente necessária. E em qual lugar você terá maior tensão, maior voltagem, vamos dizer assim? Você terá maior tensão, maior voltagem. Deixa eu pegar uma cor que não confunda aqui, meu Deus do céu. Essa aqui. Você terá maior tensão, maior voltagem, onde você tem maior número de espiras. Então, para esse meu desenho, eu teria, por exemplo, vou colocar valores inventados aqui, tá bom? Para esse meu desenho, eu teria esta situação. E aqui. E o 2, N2 e I2. Então, se aqui, por exemplo, é onde eu tenho maior número de espiras, é maior tensão.
Então aqui eu tenho 110, aqui eu tenho 220. Tá? Tá vendo que eu dobrei a tensão? Então significa que se aqui eu tenho, por exemplo, 2.000 espiras, aqui eu tenho 1.000 espiras. Só que a corrente tem o comportamento inverso. Então, se aqui eu estou dobrando, por exemplo, a tensão, daqui para cá eu vou diminuir a corrente pela metade. Se aqui eram 5 amperes, aqui será de 2,5 amperes. Então, é isso que um transformador faz. Por que tem no poste? Porque a tensão vem da rua, tá? Essa tensão vem da rua e você precisa retificar essa tensão. Porque a voltagem que vem lá da subestação não vai aguentar, a corrente não vai aguentar por todo o trajeto. Tem a resistência do fio. E aí você fica retificando isso no transformador. Por isso que normalmente ele que estoura. Quando você tem uma sobrecarga no sistema, essa retífica, vamos dizer assim, de energia, está retificando mais do que ele foi projetado. E você estoura o transformador. Ou igual aconteceu aqui uns 2 anos atrás, na rua da minha casa, que eu estava chegando e um pombo se jogou dentro do transformador e explodiu o transformador da rua. Tá? Deu um ataque kamikaze lá, um ataque suicida no transformador, porque ele gerou um curto lá dentro. Então aí tinha um lado que era, sei lá, por exemplo, 220, outro lado era 110, ele entrou no meio e torrou. Não sobrou nada desse pombo, só viu pena voando para todo quanto é lado, tá? E eu fiquei sem luz algumas horas por causa daquele pombo maldito. Então, são essas as aplicações onde U é a tensão que vai sair do sistema, N é o número de espiras e I são as correntes, tá, do sistema. Onde a tensão é em volts, o número de espiras é um número, né? Então não tem unidade, ele é só um número mesmo, um número natural, né? Que não tem negativo. E a corrente é em ampere. Isso que nós vamos fazer, exercícios disso que nós faremos na segunda aula. Antes que eu esqueça, deixa eu já colocar aqui para depois não virar uma correria. Se vocês quiserem colocar a chamadinha aí, tá liberado, tá? Para lembrar desta parte, porque a outra, gente, aquela parte do fio se movimentando, aparece menos do que a variação do fluxo como um todo, igual eu falei para vocês. Se vocês quiserem lembrar disso aqui, lembra que onde tem mais espiras tem mais tensão, né? Porque você tem mais ali. E a corrente é o inverso. Aí lembra da primeira lei de Ohm. Quanto maior a tensão, menor a corrente. Certo? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisinha assim? Se não, eu vou deixar para a gente fazer exercício na próxima aula. E a gente encerra o assunto de indução, para a gente ficar a aula inteira fazendo exercício. Tá? E se tiverem dúvidas, fiquem à vontade. Tá? Quem já copiou, quiser que eu volte alguma coisa aí, eu acho que não vai precisar, né? Se falar que não precisava aquela hora esperar. Mas se vocês quiserem que eu volte ou já está tudo certo, nos vemos daqui a pouquinho, 2h50, acho que é o nosso horário, né? Alguma coisa assim, deixa eu olhar aqui no minha cola. 2h50 e nos vemos lá. E vou ficar um tempinho aqui para quem estiver copiando e para se alguém quiser perguntar alguma coisa. Firmeza?